amorosa de Deus, de vir ao nosso encontro. E ao vir ao nosso encontro, Ele vem assumindo a nossa condição humana. E por isso a encarnação não foi pela metade, foi real, foi concreta. A vinda do Senhor aconteceu num país, numa cidade, numa cultura, numa família humana. É bonito pensar que esse grande mistério da encarnação de Deus começou numa casa, na verdade num estábulo, num berço, passou pelo colo, passou pelo conflito, passou pelo medo, enfim, passou pelo dia a dia de uma casa de família. Hoje, quando a igreja apresenta diante de nós a Sagrada Família, ela está nos apresentando não uma família simbólica, mas uma família real. Nessa família havia muito amor, respeito e cuidado mútuo. Mas também é uma família que nós vemos ver atravessada pela vida dela muita instabilidade. Vocês imaginem que José e Maria sonhavam uma vida muito simples, mas logo tiveram que encarar a dura realidade da fuga, do recomeço, do perder a segurança, e até mesmo a ideia de morar em Nazaré não fazia parte do plano inicial quando José retornasse com Maria e o menino do Egito. Vejam, meus irmãos, logo no início, Jesus vai como criança experimentando os problemas da sociedade do seu tempo e do mundo de hoje. Inclusive, a experiência do refugiado. Mas ali no meio de todas essas contradições havia algo que é o que talvez seja essencial evidenciar hoje. No meio de tantos problemas, havia uma família decidida em ser obediente a Deus e de se deixar guiar por Ele. O Evangelho de hoje mostra de uma maneira muito impressionante esse desejo, essa vontade dessa família, sobretudo do pai e da mãe, de fazerem a vontade de Deus. Diz o texto do Evangelho: o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. O que vem na sequência? José levantou-se, tomou o menino e sua mãe à noite e partiu para o Egito. Vejam, um pedido de Deus e um pedido atendido por José. Depois de ter nascido no estábulo, porque não havia hospedagem, a próxima experiência de Jesus foi de medo e de insegurança, de instabilidade e de exílio. Ele entra na história, na nossa história, como refugiado, como criança ameaçada pelo poder político de Herodes, como filho de pais que precisam agora abandonar a sua terra para poder salvar a vida do seu filho. Vejam que a vida da família de Nazaré não foi coisa fácil. Mas isso também nos faz lembrar da dura experiência que viveu o povo de Israel. Assim como o povo de Israel desceu para o Egito, justamente fugindo da fome, Jesus também será levado por seus pais para o Egito para fugir de Herodes, que queria matá-lo. Moisés fugiu do Egito para escapar da ira do faraó. E depois só regressou quando esse faraó morreu, o faraó que o conhecia. Jesus também fugiu da Palestina
e regressou depois da morte do rei que o tinha ameaçado. Talvez aqui seja a verdadeira intenção desse evangelho de hoje, que é comparar Jesus a Moisés. Da mesma forma como Deus escolheu Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito e assim salvar aquele povo, levando à terra prometida, Deus envia Jesus. E como diz o texto do Evangelho, eu o chamei do Egito. E ele chama do Egito com seus pais. E ele vem do Egito para Nazaré, para depois dali iniciar sua vida pública e nos salvar na cruz. Mas eu queria voltar ao essencial. O essencial é que a gente precisa entender que nas contradições, nas dificuldades da vida, nas ciladas da vida, Deus continua nos guiando. A gente tem que entender que nós somos muitas vezes na vida conduzidos por caminhos que não são tão seguros, mas que nós precisamos continuar confiando em Deus, mesmo que nem tudo esteja do jeito que a gente imaginou. Quando o Salmo de hoje nos faz cantar, feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos, ele não diz, feliz é quem nunca sofreu, ele não diz, feliz é quem tem tudo resolvido, ele diz, feliz quem caminha. Porque Deus não promete uma família sem crise, sem dificuldades, sem problemas. Mas Deus promete que será presença e vai acompanhá-las também nesse momento. Hoje nós escolhemos da palavra de Deus conselhos muito concretos e muito atuais para a nossa convivência familiar. Comecemos pela primeira leitura, o livro do Eclesiástico. Veja quantos conselhos concretos. Honrar o pai e a mãe para alcançar o perdão dos pecados, para ser ouvido por Deus em nossas preces, para ter depois alegria com os nossos próprios filhos e ter vida longa. Outro conselho, amparar os pais na velhice e não causar desgosto a eles. Outro conselho, ser compreensivo com os pais quando eles perdem a lucidez. Não humilhar os pais e ser caridoso com eles. Depois São Paulo, na carta aos Colossenses, ainda dá outros conselhos. E é bonito ver porque Paulo não está escrevendo para uma comunidade perfeita, para uma família perfeita, mas para pessoas reais, vivendo em situação de tensão. Por isso ele pede àquela comunidade e às famílias que se revistam de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vejam, aqui não são virtudes decorativas, são kits de sobrevivência de uma família. Quando São Paulo diz assim, suportai-vos uns aos outros, ele está sendo profundamente realista. Porque o amor cristão consiste muitas vezes em nos suportar. Decidir, por exemplo, continuar tratando o outro bem, mesmo quando o cansaço chega, mesmo quando a decepção aparece, mesmo quando o outro, por exemplo, não corresponde mais às minhas expectativas. Mas atenção, o mesmo Paulo que diz suportai-vos, fala também de respeito, dignidade e de limites. Então, esse suportai-vos tem um limite. Não há nada no Evangelho que justifique violência, humilhação ou destruição da pessoa. E eu quero aqui lembrar justamente o versículo 19 da segunda leitura, em que Paulo diz, maridos, amai as vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Por isso,
hoje nós, os cristãos que vivemos no Brasil, deveremos nos envergonhar diante da palavra de Deus, pois o nosso país, apesar de ser de maioria cristã, ainda tem os índices mais altos de violência doméstica e de feminicídio. Faz poucos dias, uma jovem moça foi arrastada pelo seu ex-companheiro por metros e metros, não é, na rodovia Tietê, arrastada. Quer dizer, violência em altíssimo grau, né? E veio a falecer esses dias depois de agonizar muitos dias no hospital. Então, diante dessa palavra de Deus, né, sobretudo nessa sociedade machista, é preciso tocar a consciência e repensar sobre as nossas relações. Mas, meus irmãos, a Sagrada Família de Nazaré segue sendo para nós como modelo de família. E modelo no sentido de que juntos enfrentaram as adversidades, permaneceram fiéis a Deus. O modelo é esse. Eles não foram poupados de nada, absolutamente de nada. E como é bom saber que Deus quis que seu filho viesse ao mundo, pertencesse a uma família, e uma família que enfrentou problemas, mas justamente para pegar essa família humana e elevá-la à condição de sagrada. Por isso, não importa em que situação nos encontremos, eu sei que entre nós não existe família perfeita. Por isso, que tal hoje, nós, os filhos que aqui estamos, agradecermos a nossos pais pela educação que recebemos? Talvez alguns aqui foram filhos de pais que não honraram a sua vocação, mas mesmo assim, agradeça. Hoje também convido os casais que estão aqui para renovarem o seu compromisso matrimonial de amor e de fidelidade. E aos pais, eu peço que hoje rezem por seus filhos, e de modo especial por aqueles que, quem sabe, se desencaminharam. Hoje, nesse dia da Sagrada Família, que viveram tão unidos e que são modelo para nós, eu queria também me dirigir a você, meu irmão e minha irmã, que talvez esteja aqui hoje, mas que teve a sua história conjugal interrompida. Talvez uma família que precisou ser desfeita, ou que hoje está vivendo numa solidão que não escolheu. O Evangelho não lhe acusa. O Evangelho só diz que Deus também conheceu o exílio e a dificuldade, que a Sagrada Família também passou por problemas. Com a Sagrada Família, meu irmão, minha irmã, nós aprendemos que o amor, ele deve ser sempre medido por aquilo que foi vivido em verdade. Diante de Deus, quem tentou amar nunca fracassou. Por isso, nesta festa da Sagrada Família, não se sinta rebaixado por não ter uma família ideal. Mesmo no Egito da sua vida, mesmo na fuga, Deus continua presente com você, porque a verdadeira família de Deus é também a igreja, que não se constrói com histórias impecáveis, mas com pessoas que, apesar de tudo, continuam abertas ao amor, mesmo que seja feito e vivido nas contradições. Que Jesus, Maria e José continue intercedendo por nossas famílias, continue olhando sobretudo por aquelas que se encontram em crise. Amém. Amém.